Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez. O vídeo de hoje ele vai ter a intenção para a gente trabalhar então como é que a gente entende um pouco mais sobre comissão. E como é que a gente consegue fazer isso ou trabalhar então a comissão junto com a margem e a precificação dos produtos. Então pessoal, observe o seguinte exemplo. O primeiro exemplo aqui ele vai dizer o seguinte: digamos então que a gente tem uma empresa de comércio de roupas e ela tem esses 23 produtos de A a X. Então, nesse caso, quando a empresa ela não fabrica, mas ela vai fazer o comércio desses produtos, então ela compra uma certa quantidade de produtos a um determinado preço, então esse aqui é o custo para a compra desses produtos, e depois ela tem interesse em revender esses produtos a um preço. Só que para isso a gente tem que entender então que ela vai incorrer em alguns custos, por exemplo, o custo de transporte desses itens para esse período foi de R$ 500. Ou seja, então a empresa comprou esses 23 produtos, cada um a um custo diferente e quantidades diferentes, e a empresa então ela tem algumas características que ela precisa obedecer. Por exemplo, ela quer oferecer para os vendedores 10% de comissão para cada produto vendido e também uma margem de lucro para a própria empresa de 10%. Então, nesse caso, 10% para todos os produtos, ela tem que receber isso como lucro no final das vendas. Então, se ela fez a venda, ela desconta os custos, desconta a comissão ou as demais despesas, e o que sobrar tem que ser então líquido para os sócios em 10%. E como é que a gente faz isso? Então, pessoal, observem o seguinte. No primeiro momento, então, a gente vai ter que levar em consideração que esse custo de transporte de R$ 500, ele vai ter que ser dividido por todas as peças que foram transportadas. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar esse valor de R$ 500 e dividir proporcionalmente para cada um desses produtos. E como é que a gente acha essa proporção? Então, a gente vai achar a porcentagem de quanto é que significa o valor do custo total de cada um dos produtos com relação ao custo total que a empresa teve quando ela comprou esses produtos. Primeiro, então, eu comprei 10 peças do produto A a um custo de 22, então eu tive um custo total de R$ 220. Se eu faço isso para todos os produtos, por exemplo, o produto P, foram 5 peças de roupa, cada uma R$ 12. Então eu tenho R$ 60 de custo. Se eu somar então todos os produtos, a empresa então comprou R$ 1.610 em produtos. Foram 80 peças, dando R$ 1.610. Nesse caso, então, para eu saber a proporcionalidade de quanto que custa para cada um desses produtos, eu vou fazer justamente então quanto é que representa o total de custos de um produto com relação ao total de 1.610. Então, se eu fizer produto T, vai ser 39 dividido por 1.610, eu vou achar então aproximadamente 2,42%. Eu achei então para todos os produtos esse percentual, multiplico então pelo valor de R$ 500 para cada um desses percentuais. Então eu sei que o produto A, por exemplo, ele vai assumir o custo indireto desse transporte de R$ 500 na ordem de 13,66%. Então 13,66% vezes 500, eu sei então que o produto A ele tem que assumir R$ 68,32. Faço isso igualmente para todos os produtos. Então, se eu fizer a multiplicação de 13% por 500, eu acho o valor de 68. Se eu fizer, então, o valor de 2,11% do produto E vezes R$ 500, eu acho 10,56. O somatório disso aqui, obrigatoriamente, tem que dar 100% do meu custo de R$ 500. Ou seja, ele vai devolver para mim só R$ 500 como total, sendo dividido igualitariamente dentro das suas proporções para esses 23 produtos. Então, o que resulta disso é que então os meus custos, que foram os custos de compra dos produtos, mais esse rateio que eu fiz do custo de transporte desses 23 produtos, eles vão acrescentar então individualmente para cada um deles um custo unitário
específico para cada um deles. Então, eu vou pegar, se eu tive então um rateio de 68,32 para 10 peças, se eu dividir por essas 10 peças, então eu vou ter, por exemplo, aproximadamente 68,32 dividido por 10 peças. Cada peça vai acrescentar então R$ 6,83 para o produto A, certo? Nesse caso, no produto A, porque eu fiz então a divisão para cada um dos produtos. Como foram 10 produtos, então eu sei que cada um deles vai assumir 6,83 centavos de custo. Então, se eu acrescentar o custo original de R$ 22 mais 6,83, então eu tenho um custo unitário do produto A de R$ 28,83. Faço isso de novo para cada um desses produtos. Por exemplo, se eu tive dois produtos que eles tiveram então que foram rateados em 10,56, se eu dividir por 2, vai dar aproximadamente 5,28. Então, nesse caso, 2,28 mais o custo inicial de R$ 17, na verdade 5,28 mais o custo inicial de R$ 17 do produto E, vai me devolver então um custo unitário de 22,28. Faço isso para todos esses produtos e, pessoal, aqui eu estou passando um pouco rápido, mas se vocês quiserem ou tiverem dúvida com relação a esse ponto em específico, deixem comentários aqui que depois a gente vai conversando e a gente vai tirando essas dúvidas. Depois, se então, levando em consideração que esses meus custos então ainda não fazem a composição do meu preço e eu tenho uma ideia de que eu vou ter que acrescentar então um bônus para o vendedor realizar a venda desse produto, então 10% sobre o produto que eu acabei de fazer, então o total dos meus custos, eu quero saber como é que eu faço a precificação do meu produto final, levando em consideração essa margem de 10%. Essa comissão de 10%. Então, nesse caso, pessoal, aqui a gente vai levar em consideração dois passos. Como eu, além da comissão, eu tenho uma expectativa de margem, eu vou considerar esses dois de uma vez só, porque se o meu preço final ele vai ser considerado, digamos, 10%, vai ser considerado o 100%, que é a base da minha comissão, digamos assim, se eu for vender então um produto a R$ 50, se eu vou dar 10% de comissão ao meu vendedor, então eu sei que R$ 5 desse produto é para o meu vendedor. Então, se eu não quero retirar isso do meu lucro, eu tenho que acrescentar ao custo do produto. Então, nesse caso, se eu acrescentar, na verdade, se eu descontar 10%, eu vou retornar ao meu custo unitário. Eu quero retornar ao meu custo unitário. Então, eu tenho que acrescentar dois elementos, então, ao meu custo. A comissão e uma margem, para que eu, pelo menos, saia ganhando alguma coisa. Então, nesse caso, como é que eu faço esse cálculo? Então, o cálculo da precificação com base na comissão e na margem vai acontecer da seguinte maneira. Eu tenho que considerar, então, que eu parto do valor que eu já tenho, que são os meus custos unitários de 28,83, por exemplo, vou dividir por 1 menos o somatório de todos os percentuais que eu vou acrescentar ao meu produto. Por exemplo, comissão e margem. Como aqui são 10% para cada um deles, então eu vou descontar de 100%, que seria o equivalente a esse 1 dentro da fórmula, eu vou descontar então 20% para esse meu custo. Então, se eu faço essa divisão, eu retorno o meu preço para cada um desses produtos. Então, aqui nesse caso, vai me devolver um preço de 36,04 para o custo do produto A. Então, se a gente quiser fazer a prova real para ver se isso aqui confere com o que a gente tem de expectativa de margem de 10% para os sócios, então é só realizar uma ideia, uma projeção de venda. Então, por exemplo, se eu vender todas as minhas peças, essas 10 peças do produto A, a um valor de 36,04, então eu vou encontrar R$ 360 de venda
menos os custos de 288,32, já que era uma expectativa do nosso custo unitário. Então, desconto os meus custos de 28,32, desconto também uma comissão referente a esses R$360 que foram vendidos. Se a comissão é de 10%, então 10% de 360, 36,04. Desconto o valor do custo e das despesas da receita ou do meu faturamento, então eu vou ter um resultado líquido de 36,04, que é exatamente, se eu fizer o desconto aqui então da venda, do custo e da despesa, eu tenho meu lucro de 36,04. Se eu analisar a proporcionalidade, 36,04 dividido por 360,4 é 10%. Repito isso para todos os outros produtos. Então, eu sei que no final eu tenho, então, 10% da margem que eu tive estipulado aqui. Se eu, por exemplo, digamos que a margem seja igual para todos os produtos, é a política da empresa. Então, digamos que ela se balize no primeiro produto. Se eu levar em consideração, se eu quiser modificar para 20%, então, aqui já foi automaticamente 20%, levando em consideração que o meu preço ele vai aumentar proporcionalmente com base no meu custo unitário. Então, 25, 30 e aí vai. Então, com essa planilha ou com esse entendimento, a gente consegue montar uma forma mais para a gente analisar essa sensibilidade de como é que a comissão e a margem podem interferir no nosso preço de venda, certo? Se, por exemplo, eu quero partir de uma ideia final, eu quero saber então, levando em consideração nessa ideia de uma margem de 30%, por exemplo, eu quero saber quanto é que eu teria de margem se eu vendesse o produto A a R$50. Como é que eu vou entender qual que vai ser a minha margem? No Excel, pessoal, a gente tem uma função aqui em cima, na função de dados, em testes de hipóteses. Provavelmente, eu não sei se vai aparecer, mas eu coloco no vídeo, então, como é que a gente faz para chegar. Testes de hipóteses, a gente tem a função atingir meta. Então, se eu quero que essa minha célula K9 seja equivalente a R$50, o quanto é que eu preciso alternar da minha margem? Então, qual que vai ser a minha margem se eu quiser que esse meu produto seja de R$50? Então, eu teria que vender um valor aproximado de 32% de margem para eu conseguir, então, ter esse preço de R$50 para o produto A, certo? Então, isso é uma forma também, eu posso fazer isso para cada um dos produtos, mas esse aqui foi só um exemplo, porque não é o nosso interesse nesse vídeo, mas caso vocês também tenham dúvida, a gente pode entrar nesse detalhe para saber como é que a gente trabalha com atingir uma meta, que nesse caso foi atingir a meta de R$50 com base nessa projeção. Ok, pessoal? Então aqui é uma fórmula um pouco mais simplificada para vocês entenderem como é que funciona o entendimento ou o cálculo sobre como é que a gente calcula tanto comissão, margem, nessa ideia de análise de sensibilidade frente a essas duas características muito importantes para a precificação de produtos. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para colocarem aqui nos comentários. Entrem em contato comigo e a gente vai conversando um pouco mais. É super importante a participação de vocês, porque a dúvida de vocês também pode ser a dúvida de muita gente. Então coloquem aqui nos comentários e ajude esse canal então a crescer um pouco mais esse conhecimento sobre custos, que é muito importante para todo mundo conhecer isso. E a gente vai então formando uma comunidade mais integrada em custos e finanças. Ok, pessoal? Então eu agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!